Então vamos continuar o estudo das causas, né, como a gente já fez na aula anterior, recordando então que para Aristóteles, e aqui Tomás ele é fiel ao pensamento de Aristóteles, nós temos 4 causas: causa material, causa formal, causa final e eficiente. Então a dinâmica entre essas 4 causas, como uma vai influenciando a outra, é o que explica, esse é o motivo pelo qual se faz toda a reflexão que nós estamos fazendo, né? É o que explica um fenômeno do mundo físico, que todos nós captamos pelos nossos próprios sentidos, a nossa observação, que é da mudança. Os entes mudam. Isso, em linguagem aristotélica, é a geração e corrupção dos entes. Geração e corrupção que pode ser substancial, que é geração e corrupção em sentido estrito, quer dizer, uma substância que havia deixa de existir. É uma corrupção substancial, corrupção em sentido estrito. Né? Ou uma substância que surge a partir da junção do espermatozoide e do óvulo, surge um ser humano, há uma geração substancial. E temos também geração e corrupção acidentais. Não representam uma alteração de quem é o ente, daquele ente substancial, mas uma alteração, isso sim, acidental, de algum aspecto desse ente, algum elemento dele que é alterado. Seu tamanho, seu volume, sua forma, sua cor, o local que ele ocupa no espaço, o tempo também pode haver um acidente. Então, sendo o movimento decorrência da interação entre as causas, não estranha, né, que Tomás de Aquino queira tanto tratar delas nesse opúsculo. O opúsculo sendo relativamente curto, uma parte grande dele é justamente o estudo das causas. Essas 4 primeiras, 4 fundamentais, mas depois ele também, na esteira de Aristóteles, ele procura fazer uma classificação a respeito das causas. Formas como eu posso entender essas causas, né? Classificá-las a partir de um determinado critério, como toda classificação que é feita. Então, a gente vai ver hoje, né, algumas dessas classificações que são importantes. Realmente, o Tomás ele vai voltar muitas vezes a utilizar essas noções em outros momentos, outras obras em que ele expõe o seu pensamento. Aristóteles também. Isso é uma coisa que me impressiona, né? Lendo há poucos dias uns temas da Suma, coisa que nós vimos aqui em aulas anteriores, estava lá, né? Quer dizer, a forma como se dão as causas, a finalidade, tipos de finalidade, tudo, vamos dizer assim, já desde o começo ele teve o domínio desses conceitos, como está colocado aqui nesse opúsculo, e vai se tornar uma ferramenta que ele vai usar constantemente, dando para toda a obra dele, isso também é um fato, né, uma consistência, uma coerência que, ainda que a gente perceba evolução em uma série de pontos dentro do pensamento de Tomás, também é verdade que, vamos dizer assim, há um núcleo fundamental que, bom, posso dizer em desenvolvimento, sim, ele vai ganhando uma compreensão cada vez melhor desses próprios conceitos, mas não há uma ruptura no pensamento de Tomás como aconteceu em outros filósofos, isso não dá para a gente dizer uma ruptura propriamente, eu ao menos acho que não é possível falar isso. Então, nas classificações das causas, qualquer uma daquelas 4 que nós vimos, elas podem se encaixar nas várias categorias que a gente vai ver aqui com relação às causas. Acho que na medida que eu for explicando, isso vai ficar mais claro. Então, primeira diferenciação entre as causas que a gente vai falar, primeira classificação, causa anterior e causa posterior. Então, essa é uma primeira forma. Então, o próprio nome diz, né, anterior e posterior. A causa anterior, ela é pressuposta pela posterior, né? A posterior chega depois, a posterior está mais próxima da realização do efeito. A anterior é um pressuposto para aquela causa posterior poder gerar aquele efeito. Então, um exemplo que Tomás usa é o médico. O médico e a medicina. A medicina é a causa anterior de uma cura. A causa posterior, mais imediata, é o médico que usa da medicina para poder curar aquela doença. Então, nas várias mudanças, a gente percebe causas anteriores e causas posteriores. Quer dizer, vamos dizer, numa geração de um animal, a causa
posterior é o próprio ato que os animais vão fazer, a cópula, que vai, a partir do qual vai surgir o novo ser vivo. Eu posso falar que a causa anterior, dentre várias, aí, vamos dizer, abre um leque de várias causas que a gente pode colocar. É a causa anterior, a própria capacidade gerativa que esses animais têm. E essa capacidade, vamos dizer assim, está saudável. Se eles tivessem algum problema, já não seria possível haver. Mesmo fazendo o ato, seria impossível haver a geração de um novo ser. Então, a cópula é a causa posterior. Causa anterior, a capacidade gerativa daqueles dois seres vivos que vão ser o macho e a fêmea, que vão gerar aquele ser. Então, é isso. No caso da medicina e do médico, a arte médica é a causa anterior e o médico é a posterior, né? Então, esse tipo de anterioridade e posteridade se dá nas várias causas distintas. A gente vai ver aqui uma série de exemplos que eu vou explicar no decorrer da aula, como isso também funciona na causa formal, na causa material, né? Posso pensar própria causa eficiente. Então, causa eficiente. A pessoa é um escultor que vai fazer uma estátua. Então, causa posterior, o escultor agindo. Causa anterior, a perfeição da ferramenta que ele está utilizando. Isso também é uma causa anterior, que pressupõe fazer a estátua através do escultor pressupõe de eu ter o instrumento apropriado para realizar aquele trabalho. Então, uma coisa que Tomás diz é que sempre que nós vamos fazer uma pergunta sobre algo, nós temos que tentar chegar nas causas posteriores para poder explicar aquele algo. Então, também quando a gente consegue ir para causas mais, vamos dizer assim, anteriores, a nossa compreensão daquela mudança vai se tornando melhor, vai se tornando mais completa, né? Então, lógico, os homens antigos percebiam que do ato sexual vinha, né, uma cria, né, vinha aí um ser vivo. Só que com o tempo a gente vai estudando biologia, a gente começa a entender melhor como tudo aquilo vai funcionando. Então, evidentemente, a nossa explicação se torna uma explicação que vai se afastando da causa posterior, vai chegando em causas anteriores, novas causas anteriores que antes se desconhecia, então a compreensão melhora. Então, o exemplo que São Tomás diz, né, ele fala, por que essa pessoa está saudável? A resposta é, porque o médico curou. E ele diz, agora uma resposta mais completa é, o médico, empregando a arte da medicina, curou esse paciente. Então, veja que a gente colocou a arte da medicina também na explicação. Fomos para uma causa anterior. A explicação se tornou mais completa, porque a gente sabe que o médico curou exatamente porque ele tem aquela arte. Por isso ele é médico. Então, até porque, né, uma pressupõe a outra, como eu dizia, né? Você exatamente chama quem é médico quem possui a arte na medicina. Então, primeiro tem que haver arte para depois haver o médico. Não teria sentido, né, falar de médico se não houvesse arte da medicina, né? Então, a ideia então de causa anterior e causa posterior, vários momentos Tomás vai utilizar. E essa causa anterior e posterior, há uma outra classificação que a gente pode fazer, que é muito próxima dessa, que é justamente a de causa próxima e causa né, e causa remota. Causa próxima e causa remota. Então, a causa próxima, ela é similar à causa posterior. Ela está mais próxima do efeito, né? E a causa remota é a causa anterior. A causa remota, então, no caso, com o exemplo que a gente está usando, a arte da medicina é uma causa remota e a causa próxima é o médico que realiza a cura. Então, essas duas divisões de causas, né, então, causa anterior e remota, e causa posterior e próxima, significam mais ou menos a mesma coisa, essas duplas, cada uma dessas duplas. Então, as duas classificações também são similares, anterior, posterior, remota, próxima, né? Então, Tomás, ele emprega essas classificações, vocês vejam aqui, de uma forma um pouco, tanto faz uma como a outra, né? Ele
em alguns momentos utiliza remota, outras vezes vai usar anterior, né? É um pouco o sentido que você está querendo colocar, vamos dizer assim, né? na forma de explicar, né? A anterior é isso, né? Que é aquilo que pressupõe. A remota é o que está mais distante. Só é uma espécie de um conceito um pouquinho diferente para você diferenciar essas causas, que na prática são similares, essas duas classificações. Então, aquilo que é mais universal, São Tomás diz que é a causa mais remota. A causa que é mais próxima, essa causa ela é mais específica, ela é mais relacionada só àquela causa mesmo. Então vejam, a arte da medicina é uma causa para qualquer cura que eu fizer usando a medicina. Para curar aquele doente, naquela circunstância, eu vou precisar daquele médico específico. Então, a medicina é uma causa muito mais universal do que aquele médico naquela situação específica. Então, a medicina é uma causa mais remota do que o médico. O médico é uma causa próxima, né? Uma causa mais próxima. Um exemplo que dá também Tomás, ele fala, vamos usar essa ideia de causa remota e causa próxima com relação à causa formal, que é aquela que faz com que algo seja o que é e não diferente, o que dá forma, né, no sentido filosófico, né, do ente. Então, a causa próxima do ser humano é a definição dele. Animal, racional, mortal. Esse é o exemplo. Engraçado que no Princípios da Natureza, Tomás usa esse exemplo. Animal, racional, mortal. Normalmente ele só fala de ser humano como animal racional. Aqui ele fala animal, racional, mortal. Então, a definição é a causa formal próxima. Uma causa formal mais remota seria qual? Seria a forma animal. Essa é mais remota. Animal é mais universal que ser humano. Então, animal é mais remoto que ser humano. E mais remoto ainda seria substância. Ou a gente poderia falar, aqui a gente pode pensar em vários. Substância é bastante remota. Menos remota que substância, mas mais remota do que animal seria ser vivente. Ser vivente é mais universal do que animal, mas não é tão universal quanto é substância, porque substância engloba tanto os seres viventes quanto os não viventes. Então, vocês vejam, nós estamos usando na causa formal, nós estamos aplicando essa classificação de causa remota ou causa próxima. É assim que... Então, a causa próxima cada vez mais específica. A causa, quanto mais remota, vai se tornando mais universal. Tomás diz que as causas superiores, elas são forma das inferiores. Né? Então, ele fala que, explicando isso, vamos agora na causa material. A causa da estátua, a causa material da estátua é o cobre. Isso é uma estátua de cobre, né, que eu estou fazendo uma estátua de cobre. Qual que é a causa material próxima? O cobre. Até podemos dizer, esse cobre aqui, esse cobre determinado, essa é a causa mais próxima. Uma causa mais remota seria o cobre em geral. Uma causa mais remota ainda, um metal. Um metal. Uma causa mais remota, um corpo. Então eu vou afastando, mas vocês vejam que sempre havendo uma relação entre elas, não é nada arbitrário aqui. Um está, vamos dizer assim, você vai compreendendo um em função do outro. O metal é um tipo de corpo, o cobre é um tipo de metal. Este metal é uma quantidade de cobre que está determinada e que eu vou empregar especificamente para fazer aquela estátua. Então, já vimos duas classificações. Então, causa anterior, causa posterior, causa remota, causa próxima. Vamos agora à terceira classificação que ele faz das causas. Volto a dizer que é importante porque ele vai empregar nas várias obras. Né? Então, ele fala que essa classificação, essa terceira classificação, algumas causas dentro dela são causas por si e outras são causas por acidente.
Vários momentos Tomás usa isso. O que seria? A causa por si é aquela da coisa que causa aquele ente, enquanto aquele ente é deste modo. Não poderia ser diferente. Vamos explicar. O exemplo ajuda também a esclarecer. Então, vamos dizer que um edificador, um construtor, ele é causa de uma edificação, de uma casa, de um prédio. Vocês vejam que, por que é uma causa por si? Porque para construir aquela casa, à medida que ele for construindo, ele é um edificador. É o edificador quem edifica, quem faz o edifício. Então, ele é a causa daquele objeto enquanto aquele objeto. Enquanto aquele objeto. Outro exemplo, a lenha é a causa do degrau da escada. Porque é um degrau de lenha, uma escada de madeira. Então, a lenha é a causa, enquanto lenha, daquele degrau, enquanto degrau de madeira. É a lenha. Então, isso é a causa por si. Né? Causa por si. É o jeito, vamos dizer assim, mais forte com que a gente entende causa. A causa por si. Agora, vamos dizer, também a gente pode encarar as causas de um modo que, vamos dizer assim, não é que, vamos dizer, ela causa o objeto naquele ponto de vista, mas a causa por acidente, ela tem uma característica que como que se insere, se acrescenta à causa por si. É algo similar quando a gente estudou substância e acidente. Substância é aquilo que é em si mesmo, acidente é aquilo que é na substância, é em outro. O ser do acidente, ele é na substância. Então o branco, ele está no cachorro. O branco não existe por si só, ele é no cachorro. O acidente branco é na substância cachorro. Então a causa por acidente, ela é causa porque ela está na substância. Sim, ela está na substância. Mas está na causa substancial, na causa por si, na causa por si. Deixa eu segurar aqui, eu vou repetir para depois a gente editar. Então, a causa por acidente, ela insere na causa por si, mas ela não é o motivo pelo qual a causa por si é causa, ela só se insere. Então, um exemplo que ele dá, vamos imaginar que a pessoa que construiu o prédio, o edificador, ele é médico também. Então, se eu falo, o médico construiu a casa, nesse caso, o ser médico é uma causa acidental. Vejam que ela poderia não estar. Quer dizer, não faz diferença para ele construir a casa o fato dele ser médico ou não. Ele ser edificador ou não faz. Porque se ele não for edificador, a casa não vai ser levantada. Ele ser médico não faz com que a casa seja feita ou não, não faz diferença. Agora, ele é médico? É. Então, ainda que por acidente é uma causa por acidente. Aconteceu que, naquele caso concreto, quem edificou era edificador enquanto estava edificando, mas além disso é um médico. Eu lembro de um filme, uma vez, que um pistoleiro constrói uma casa. Um pistoleiro constrói uma casa lá no Velho Oeste e a casa é uma desgraça. Quer dizer, ele era um mau edificador enquanto construtor de casa, mas era um bom pistoleiro. Então, o pistoleiro construiu a casa. É uma causa por acidente, que foi o pistoleiro. Inseriu na causa principal, que é a do edificador. Então, isso é importante, né? A gente vai ver a influência da causa por acidente, da causa essencial, em uma série de coisas, em uma série de mudanças, né? O que já dá para adiantar isso, né? Quando a causa é por si, se você atira, simplesmente não há o efeito. Na causa acidental, você pode alterar, ser outra causa acidental que não aquela, e mesmo assim o efeito vai se produzir. Né? Porque, ao invés de ser médico, edificador, é um pintor, é um artista, é um comerciante. Não faria diferença, a causa se faria. Agora, se ele deixasse de ser um edificador, não teríamos a casa. Quarta classificação. Causas simples e causas compostas.
o nome já ajuda a que a gente entenda o que isso significa, né? Então, a causa simples, né, vou usar aqui a expressão, vamos ler o que Tomás fala, a causa é simples quando só é chamada de causa o que é causa por si, ou só é chamada aquilo que é causa por acidente. Eu só falo que aquilo só é causa e aquilo é suficiente para ter causado o efeito, para ter gerado aquele efeito. Então, nós dissemos que o edificador é causa do prédio ou o médico é causa do prédio. No primeiro caso é uma causa por si simples, no segundo caso é uma causa por si acidental. Perdão, uma causa acidental, né? Não é uma causa por si, uma causa acidental, né? O médico ou gramático que construiu o prédio. Agora, nesse caso, a gente só está olhando para uma causa. Então, ele foi a causa principal. Porque, lógico, a gente pode entender isso, né? Eu sou um advogado, escolho um terreno, compro os materiais, contrato uma empresa, antes contratei um projeto, e tudo isso vai se juntando e se faz a casa. Então a gente pode dizer, num primeiro momento, que a causa desse prédio fui eu que resolvi levantá-lo. Agora vejam, eu posso encarar de outro modo esse efeito. Eu posso dizer que para fazer o prédio, tá certo, precisou ter a pessoa que, o dono, né, do imóvel e que está pagando tudo, é verdade. Né, que é por quem aprovou o projeto, foi atrás, né, sim. Mas além disso, tem os materiais. Só o construtor não é suficiente para eu ter a casa, eu preciso dos materiais. Eu vou precisar ter vários outros. Pode ser, vamos supor, que eu até me animo e ajudo a colocar os tijolos, coloco o cimento, né, faço lá as fundações também e bato umas estacas ou o que seja, mas junto comigo trabalham vários outros operários. Então vocês vejam que desse ponto de vista, eu estou tendo várias causas que estão juntas para gerar aquele efeito. Então daí é o que eu tenho, uma causa composta. Uma causa composta. Também eu posso pensar o seguinte, vamos supor, eu sozinho, isso era comum na época, faço a minha casa, comprei. A causa eficiente só sou eu. Eu estou lá e estou levantando. Agora eu juntei com vários de vocês, mais 4, nós 4 vamos ser a causa eficiente. Então a causa eficiente era simples, passou a ser uma causa composta. O material. Hoje é difícil, hoje eu acho que não é possível, mas vamos pensar um esquimó que faz um iglu. A causa material vai ser uma causa simples. No sentido, ele está usando gelo. O gelo que estava lá, ele foi só dando forma naquele gelo que estava diante dele e ele fez surgir um iglu. Numa casa moderna já não é assim a causa material. São várias peças, vários distintos, né, tipos de materiais, de formas e tamanhos, com funções diferentes dentro da casa para que ela se faça. Então a causa material não é simples de uma casa, é uma causa material composta, bastante complexa até eu diria. Então essa é a diferença. Na causa simples, basta um elemento. Eu vejo aquela causa de um ponto de vista só, e ele foi e resolveu. Né? Quer dizer, é uma causa simples. Aquela causa sozinha, ou vista de per si, ou acidental, fez acontecer a casa. Então, o arquiteto foi quem teve a visão da causa final. Aquele arquiteto, sozinho, causa simples da causa final. Agora, vamos supor que aquele arquiteto teve uma ideia, daí ele juntou com outros 2 do escritório dele de arquitetura e juntos foram fazendo modificações. Quem fez a causa final? Foram vários. Então passa a ser uma causa composta. Né? Isso também é importante porque para a gente ver, São Tomás vai tratar muito disso, a causalidade a partir de Deus, a partir das criaturas.
né? Algo que também vale a pena eu já adiantar para vocês, vejam que a causalidade sempre traz consigo uma relação de dependência no ser. O efeito depende no seu ser, na sua existência, né, na sua forma de existência, no mínimo, das causas. De certo modo, ele recebe o ser das suas causas, ou o modo de fazer o ser. Então, a estátua, ela é de cobre porque a causa material dela foi o cobre. Se a causa material dela tivesse sido mármore, o ser dela seria distinto, seria outro. Seria, mesmo que eu fizesse a mesma forma. Vamos supor que eu faço nas duas um determinado cavalo, uma forma de cavalo, uma vai ser de cobre e outra vai ser de mármore. São bastante diferentes, simplesmente pela causa material distinta. Então vocês vejam a dependência que tem da causa material. A dependência da causa formal é evidente, porque a causa formal é justamente aquela que faz com que seja uma coisa e não outra. Então um cavalo não é um sátiro, não é um sapo, não. A forma do cavalo, então ela depende. Ela depende do ser da causa eficiente também. A causa eficiente ela tem que ter a capacidade de gerar aquela causa. Então, ou seja, o homem é capaz de fazer uma arquitetura, os outros animais não são. Inclusive pelo próprio domínio que o ser humano tem da capacidade de usar instrumentos. Nós temos mão, não temos garra, né? É diferente, né? Toda a nossa conformação física, que está... É bonito um texto da Suma que São Tomás faz a relação entre a inteligência humana com a capacidade manual. O ser humano pode. E a inteligência humana, ela faz com que nós tenhamos uma consciência da causa final que os outros entes não têm, né? Então, há uma dependência do ser. Vejam, se nós formos em determinado local e acharmos certos utensílios, a gente sabe que quem fez aquilo é um ser inteligente. A gente já sabe que é o homem. Não é outro tipo de ser. Então, a dependência que há entre o utensílio, ele traz em si o vestígio de quem os causou. Tanto em termos de causa eficiente, como também em causa final. Então, sempre há uma dependência no ser entre a causa e o efeito. Isso é uma coisa bastante bonita. E quando a gente pensa que Deus é a causa superior de todas, aí a gente tem também que toda a criação, todos os entes têm vestígios de Deus neles. Isso é inevitável. Pela própria estrutura metafísica, a gente pode dizer assim, de todo o universo. Pelas causas eu sou capaz de chegar, pelos efeitos eu sou capaz de chegar às causas. E também pelas causas eu entendo melhor os efeitos. É uma questão, vai e volta. Se eu conheço bem as causas, eu compreendo melhor os efeitos. Agora, ao mesmo tempo, os efeitos permitem com que eu desvende quais são aquelas causas. Então, olha o que diz Avicena. Avicena é um filósofo muçulmano que Tomás estudou bastante, né? Ele estuda bastante Averroes e Avicena, principalmente dentre os árabes, que são talvez os dois grandes nomes realmente da filosofia islâmica. Então Avicena ele dizia, pode-se chamar de causa simples aquilo que é causa sem acréscimo de outro. Então ele diz, tudo de acordo com o que a gente já viu, né? Que o cobre é causa simples da estátua, sem acréscimo de outra matéria. A estátua foi feita de cobre. Se a estátua fosse feita de cobre, mas algum outro metal, daí já seria uma causa composta. Não seria uma causa simples. Eu falava do iglu e da casa, é a mesma ideia. Também outro exemplo de causa simples, o médico que realiza a saúde, ou o fogo que aquece. Mesmo o médico, né, ele realiza a saúde, mas talvez ele tenha que empregar outras causas para poder chegar à saúde. Depende do ponto de vista que você olha, né? Porque sempre é o médico quem está comandando. Então ele faz um chá, ele prepara um determinado remédio, ele indica. Então não é ele sozinho. Eu posso dizer de uma causa composta? Posso. Mas também de certo ponto eu posso... É que depende um pouco do ponto de vista. É uma causa simples porque é o médico quem está controlando tudo, mas também é composta porque ele vai usar outras coisas, né? Ou eu posso dizer, mesmo causa eficiente, né? Causa eficiente, o médico é causa eficiente, o remédio também é causa eficiente. Só que a própria causa eficiente
do remédio depende do médico. Porque o médico também tem a ideia da causa final. O médico é capaz de ter consciência, são conscientes, e ele sabe como fazer passar de um estado para o outro. Em circunstâncias, então, vamos, descanso, alimentação diferenciada, esse remédio não aquele outro. Você vê que ele está usando várias causas para conseguir esse efeito. Então, de um ponto de vista, o médico é a causa simples, o médico enquanto vai curando, mas ele usa várias outras para conseguir essa cura. Então, a causa ela é composta quando vários precisam convergir para configurar-se a causa. Então, um exemplo de Tomás aqui, um homem não é causa do movimento do navio, mas muitos, toda a tripulação. Uma pedra não é matéria da casa, mas muitas. Pedra, madeira, tudo que a gente precisar. Né? Então, eu vejo que é isso, é muito comum que você precise, no fundo, de várias causas. Né? A causa simples, às vezes, é difícil você ter. Deus sim funciona como causa simples. Embora o próprio Deus, a ideia de causa remota e causa próxima. Deus é a causa remota de tudo, mas ele vai usando causas próximas para que as coisas aconteçam. Só que a causa próxima, ela depende da causa remota. Interessante. Bom, quinta classificação. Algumas causas, essa é uma classificação muito importante. Algumas causas são em ato, outras são em potência. Causa em ato é aquela que está efetivamente causando naquele momento. A causa está causando e o efeito está sendo causado. Então, quando eu tenho isso, eu tenho uma causa em ato. Por exemplo, tenho um isqueiro que eu pus fogo nele e estou esquentando algo, ou fazendo uma chama, né, queimando algo. Então, isso é uma causa em ato. A causa, o isqueiro está aceso e ele está causando o efeito dele. O efeito está sendo causado, a chama está sendo causada. Então, causa em ato. Causa em potência é aquela causa que ela não está causando agora nada, mas pode vir a causar. O isqueiro não aceso. Isso é uma causa em potência. Então, usando também a terminologia de Tomás, causa em ato é a que causa a coisa por ato, como o edificador quando edifica, ou o cobre quando a partir dele surge a estátua. Está sendo feita a estátua. Ou foi feita a estátua e está lá a matéria. A matéria está mantendo a estátua. Então ela é uma causa em ato. Ela é a matéria, o cobre ou o mármore, dependendo do tipo de estátua, daquela imagem. Ela é em ato. Agora, o cobre informe, ele é causa da estátua em potência. Ele pode vir a ser a estátua ou não. Mas o cobre tem essa capacidade. A farinha, só farinha não tem capacidade de ser estátua. Ela não é causa nem em potência. Que eu não consigo fazer uma estátua de farinha. Tá? Então, causa em potência é aqui, mesmo que não cause a coisa em ato, pode causar, como o edificador enquanto não edifica. Então, nas causas em ato, é o que eu dizia para vocês, né, é necessário que a causa e o causado sejam simultaneamente. Então, a estátua de mármore, a causa e o causado são simultaneamente, então a causa está sendo em ato. Né? De modo que se um for, o outro também seja. Se o edificador está em ato, quer dizer que ele edifica. E se a edificação, o fazer o edifício estiver em ato, é necessário que o edificador também esteja em ato. Há uma relação dupla. Né? Isso não se dá nas causas que são apenas em potência. Na causa em potência, ela é causa em potência, mas não há um efeito em ato agora. Então, uma causa em potência pode nunca se atualizar. Sim, pode. Então, um animal que tem uma faculdade generativa para gerar, se ele jamais tiver uma cria, não atualizou essa sua causa, né, essa sua potencialidade.
E agora vamos à última classificação, que é a causa universal e a causa singular. Então, causa universal é comparada ao efeito, àquilo que é causado de um modo universal. O médico cura a doença. Ou, vamos pensar assim, o oncologista vai tratar o câncer. Vocês vejam, oncologista, câncer são conceitos universais, vale para vários. Agora, este oncologista vai tratar do câncer deste fulano aqui, desse câncer de estômago. Então, daí é uma causa singular. Então, causa universal, entendida de uma maneira geral, né, num sentido universal amplo, que pode se predicar de vários indivíduos distintos. Causa singular é aquela causa que está referida a um efeito concreto. Uma causa concreta para um efeito concreto determinado, individual. Tá bom? Então, com isso, né, nós fechamos aí todo o estudo, vamos dizer assim, dos tipos de causas que são tratados por São Tomás. A gente vê que isso daí realmente tem aplicação prática, né, modo de entender as coisas. Né? Lembro para vocês, há uma coisa toda complexa em direito, que uma pessoa que comete um crime, quem foi causa do crime? Então se diz, né, causa é aquilo que, se você tirar, você excluir, o efeito não se dá. Só que, evidentemente, se você for levar isso às últimas consequências, nós sempre chegamos ao começo do universo, né? Quer dizer, se o fulano não tivesse nascido, ele não teria cometido um homicídio. Então, não é assim que você vê no direito. Você vê uma causa intencional. Quer dizer, se a pessoa, eu emprestei minha moto para que ele fosse lá e roubasse, então eu sou cúmplice. Eu fui causa também. Agora, eu emprestei minha moto para ele dar um passeio, só que ele me enganou e usou aquilo para assaltar. Então, nesse caso, eu já não sou considerado, em termos de direito penal, causador. Nesse sentido que a gente está vendo aqui, que é um sentido de filosófico, de filosofia da natureza, já não é assim. Eu vou voltando mesmo, porque uma coisa vai dependendo da outra. E vou chegando a causas mais remotas, causas mais universais. Então, nesse sentido, Deus é a causa de todas. Eu chego em Deus como causa mais universal possível. Tá certo? Bom, muito bem, obrigado.